pessoal, tudo bem? Hoje o nosso profeta é o Abdias. A gente vai fazer uma sombra um pouco diferente também, ok? Bora lá desenhar? Então pessoal, a gente vai preparar o nosso profeta frontal mais uma vez. Como a gente fez com a nossa primeira aula e o profeta Isaías, dessa vez o Abdias também está nessa posição frontal. E a gente vai repetir aqui esse exercício. Vou passando aqui e quero que vocês prestem um pouco de atenção e podem também recorrer à nossa primeira aula dessa técnica, que foi com o profeta Isaías, ok? O profeta Abdias, ele tem o braço levantado apontando para o céu e a gente vai tentar aqui fazer uns formatos que vai facilitar o entendimento dessa posição no braço dele. E aí a gente vai usando esboços que vão formando cada parte desse braço, ok? Bem, pessoal, aqui a gente já está com um formato e esse formato a gente já tem aqui a base do eixo que facilitou aqui a condição dos olhos e essa parte do nariz. Bom, as linhas guias dos olhos, elas são importantes aqui nesse tamanho para a gente seguir a técnica que segue os mangás, que são os olhos bem expressivos. E aqui a gente tem a gente pode até fazer um acerto aqui, porque agora na hora da definição a gente vai formar o espaço onde a luz vai aparecer. Eu quero dar uma dica para vocês aqui, importante de local. O local exato. Cada um pode pensar aí também essa parte do queixo aqui, gente, a gente pode cortar ou não, tá? Isso depende muito de cada um aí. Ou pode deixar aquela parte mais pontuda mesmo. Isso é bem assim, essa parte é bem relativo, cada um pode fazer do jeito que achar interessante. A gente tem feito aquele movimento do vento e o Abdias tem um tecido caído nos braços. A gente vai tentar levar esse tecido também para esse caminho aqui, junto com o cabelo, que ele tem um cabelo grande, o cabelo também vai fazer essas voltas para essa mesma direção onde o braço aponta para o alto, ok? Agora, para a gente não confundir muito, todas as linhas que a gente já fez, a gente pode apagar.
E a gente vai fazer agora, montar aqui o gorro dele. Vamos aproveitar essa parte aqui do crânio, depois a gente apaga essa linha, ok? Bem, pessoal, eu fiz essa parte do cabelo dele assim, o formato, que depois a gente vai fazer a divisão lá dentro, com aquela nossa técnica das folhinhas, né, que vai dar esse aspecto com algumas voltas, que tem muito a ver com o barroco, essas curvas. Mas cada um de vocês pode colocar aí a forma que achar interessante esse cabelo. A direção para onde ele vai é essa mesmo, mas a forma que vocês quiserem aí podem fazer. Vamos pensar agora aqui como ficaria o braço dele. Olha, a gente vai imaginar aqui por debaixo desse monte de cabelo passou uma parte do braço que vai parar aqui assim. É bom a gente fazer pedaços para a gente entender como a gente está pensando nesse esboço, ok? A outra parte aqui, né, a divisão do braço e o antebraço, a gente vai fazer assim. A gente vai levando para cá, passa um pouquinho do gorro. E a gente pode mexer já aqui com uma gola. Quando a gente vem com esse pedaço aqui, a gente tem que já imaginar que aqui no final, antes de acontecer a mão, a gente vai afinando, né? Que é essa... Pode até afinar um pouco mais aqui. E a gente já pode colocar um pouco de linhas aqui nessa roupa, que são as dobras aqui do tecido. Aqui a gente põe bem aqui antes de colocar a mão. A gente vai colocar uma manga. É a manga da roupa, né? Pronto. Agora, para fazer essa mão, prestem bem atenção, gente. Eu vou fazer essa parte aqui fechada e vou fazer a divisão do polegar aqui dentro e o indicador subindo para essa direção aqui. Ó, tá aqui fechado. E a gente marca aqui pro alto com o indicador. Aí a gente vem marcando os outros aqui, ok? Ó, aqui mesmo, dentro desse formato, a gente faz um risco que vem aqui.
E depois a gente faz 2 riscos aqui no meio, ok? Bom, o tecido que tem aqui no braço dele vai misturar um pouco com o cabelo. A gente pode fazer essa divisão e diferença quando a gente estiver aqui dentro trabalhando as mechas do cabelo. A gente vai saber distinguir o que é o cabelo e o que vai ser o tecido. O tecido também vocês podem colocar aqui na forma e a direção que vocês quiserem. Nessa faixa a gente vai usar um pouco daquelas linhas de rococó, que tem uns formatos assim. Pronto. Agora eu vou definir aqui onde vai ser a sombra, onde vai ter a parte escura do lápis, para já começar a aplicar a luz no lado contrário. Bom, vamos definir agora o que vai ser esse cabelo aqui. A gente também está aqui fazendo a parte do olho, tem que escurecer, né? Lembrando que é interessante deixar aquela bolinha branca lá dentro, que depois a gente vai colocar o lápis branco, que é um reflexo de luz ali, né? Vai ser bem interessante quando a gente colocar a luz. Aqui no cabelo, a gente vai fazer as folhas. Formato de folhas, tá, gente? E depois dando 2 risquinhos dentro de cada uma delas. Bom, a parte que vai ter luz vai ser essa aqui. Esse lado é o lado que a gente vai aplicar um pouco de luz para dar uma visão mais interessante para o nosso profeta. Essa parte aqui então do braço, vocês podem colocar um pouquinho de sombra, segurando bem aqui no final do lápis, tá? Ok, gente? E deitando, tem que reparar se está bem apontado, e aí vai fazendo de leve assim. Agora a gente pode aplicar a luz.
É importante lembrar, gente, que essa hora de colocar a luz, ela é bem delicada, porque o que acontece? Dentro da onde a gente define como, apesar de que a gente está aqui brincando com uma condição que foi criada uma pedra, né? Os profetas foram criados com uma pedra, mas ainda assim, a ideia é a gente obedecer a textura de cada elemento, cada coisa que está aqui. Isso aqui é um tecido, então a gente pode forçar um pouquinho quando vai colocar a luz. Porém, quando tiver aqui na parte do rosto do personagem, essa luz ela tem que ser um pouco mais leve, sem toda aquela força, tá ok? Senão a gente não consegue um resultado muito interessante, não. Senão a gente não consegue um resultado muito interessante. Bom, aí tá o nosso profeta com alguns detalhes de sombreamento já um pouco mais avançado que os que a gente tinha feito antes. Agora a gente vai estudar um pouco de sombreamento durante os próximos profetas, com simples detalhes assim, ok? A gente vai já percebendo uma pequena diferença. E com isso a gente vai trabalhando um pouco das sombras do desenho para favorecer aqui a luz. Quando a gente percebe que tem quando a gente percebe essa sombra no outro lado, a luz fica muito mais evidente, fica bem mais bonita quando a gente trabalha com leveza o lápis, ok? Esse contraste tem que ter um pouco de cuidado, gente, para vocês não forçarem muito o lápis e a gente perceber aqui um contraste muito forte. Sempre de leve, segurando no final aqui mais ou menos do lápis, tá? Se o lápis for pequeno, vocês podem estender ele com um pedaço de caneta ou alguma coisa, ou se não, de qualquer forma, segurar um pouco mais para trás, bem no finalzinho, independente do tamanho do lápis, e fazer a sombra de leve, ok? Bom, gente, é isso. Aguardo aí os resultados de vocês. Essa atividade é muito interessante para a coordenação motora de vocês, para a gente treinar bem o nosso sombreamento, luz, que são desenhos que a gente vai trabalhar durante as aulas, para fazer com que a gente consiga ter aí uma qualidade melhor nesses nossos trabalhos. Quando a gente finaliza tudo, um treinamento bacana também para coordenação
é a gente contornar com uma caneta preta. Quem tiver aí, tá? Pode fazer uns... Não tiver muita segurança, vem nos pedaços menores, faz pequenos detalhes com traços assim. Não precisa contornar tudo, não. Algumas partes que já tiver o lápis escuro, a gente consegue ter costume com a caneta, que em breve a gente também vai começar a usar caneta preta comum mesmo, para seguir esses traços. Bom, gente, vai aí dar um joinha no vídeo e manda pra gente o resultado de vocês, ok? Até mais.